Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Nós estamos na parte segunda do mundo espírita, o mundo dos espíritos. No capítulo 4, falando da pluralidade das existências, com o tema parecências físicas e morais. Na questão 207, Kardec faz uma pergunta aos espíritos que foi a seguinte: frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecência física? Transmitirão também alguma parecência moral? E a resposta foi a seguinte: não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e de outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Aí Kardec faz uma segunda indagação aos espíritos, que foi a seguinte: de onde se originam as parecências morais que costuma haver entre pais e filhos? Eles respondem assim: é que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. E assim termina, a resposta dos espíritos para Kardec. Então nós podemos fazer aqui uma análise sobre isso, Ou seja, nós fomos criados espíritos simples e ignorantes por Deus. Na nossa trajetória evolutiva, a cada nova experiência, a cada nova reencarnação, nós vivemos uma situação diferente, onde nós temos a oportunidade de aprender, de resgatar algum débito, seja com aquela família, naquela circunstância, necessariamente para a nossa evolução. Como ao longo do tempo nós estamos evoluindo, e nós, como seres livres e imortais, temos o livre-arbítrio, as nossas escolhas, nossas decisões são heranças nossas, ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos, temos a responsabilidade sobre os nossos atos que fazemos ou deixamos de fazer. Então, na questão da parecência física, obviamente que nós parecemos sim, podemos parecer com os nossos pais, com os nossos avós, bisavós, por uma questão óbvia, genética, Agora, na questão moral, pode acontecer que naquela família há espíritos simpáticos, espíritos que ao longo do tempo vêm ali vivenciando experiências comuns e por isso têm afinidades, porque são espíritos que estão dentro de um grupo, e que já vem há algum tempo reencarnando na mesma família, por essa razão tem essa afinidade de pensamento, de atitude, de maneira de enxergar a vida. Também tem a questão que pode ocorrer nessa mesma família espíritos que vêm de uma outra família espiritual, mas que necessariamente precisa reencarnar com aquele pai, com aquela mãe, com aqueles irmãos, porque precisa ajudar aquela família. Às vezes o espírito vem numa condição de um espírito mais evoluído e vem para a família para trazer alguma mensagem, para trazer algum aprendizado, algum ensinamento, dado que é um espírito mais adiantado moralmente. E também pode ocorrer naquela família onde já tem um grupo, receber naquela mesma família um filho ou uma filha que necessita de ajuda, que veio para receber direcionamento, que veio para receber instrução, porque Deus é amor, Deus é caridade, Deus é bondade. A providência divina sempre nos dará uma oportunidade para avançarmos. Então, no planejamento reencarnatório, quando ainda nós estamos no mundo dos espíritos, se preparando para reencarnar, para novos aprendizados, novas situações, novas experiências, existe ali sim uma concordância para que determinados espíritos possam vir naquela família, como foi dito anteriormente, ou para trazer uma mensagem, para ser um espírito que traz mais luz, porque já está numa condição mais adiantada, ou pode ser um espírito que também necessita de apoio, necessita de afago, necessita de carinho, e aquela família, aquele pai, aquela mãe vai proporcionar isso para aquele espírito. Então ele vem com uma certa dificuldade, e aquele pai, aquela mãe vai dar toda essa como é que eu vou dizer, essa estrutura para que o espírito continue evoluindo. Então veja, você tem as duas situações. A aparência física é do corpo, Agora a aparência moral não é do espírito, porque nós fomos criados simples e ignorantes e nós temos o livre-arbítrio. Somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, conforme nós vamos acertando, errando, as nossas decisões
Isso facilita nosso adiantamento. E conforme cometemos erros, equívocos, machucamos as pessoas ou até mesmo fazemos o mal, né, porque somos espíritos ainda inferiores, não temos ainda o adiantamento, erramos. E como é que a gente faz para reparar isso? Não é simplesmente o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo. Mas nós precisamos o quê? Fazer o quê? A devolutiva daquele erro. De fato, arrepender e depois fazer o quê? Expiar aquele erro, né? De fato, vivenciar aquela situação, que nós possamos reparar, né, o mal que tenhamos feito para nós mesmos ou para o nosso próximo. Então isso é extremamente importante. A aparência física é herda do corpo, genética, né? E a aparência moral não pode ser só do espírito, porque nós somos seres imortais, criados simples e ignorantes, então nós temos o livre-arbítrio. O que acontece é que ao longo do tempo, ao longo das experiências, das reencarnações, muitas vezes reencarnamos em famílias que já temos proximidade, já temos ali contato, então adquirimos, né, aquele modo de pensar, aquele modo de agir, porque já temos muita coisa em afinidade, né, vamos dizer assim. Então isso pode acontecer. Tá? Mas tem uma passagem aqui neste capítulo que Miramês faz um comentário que foi a seguinte: já comentamos, né, diversas vezes que espírito não gera espírito, como nos ensina o Livro dos Espíritos, né? Obra inspirada e assistida por Jesus. Entretanto, pode acontecer que surjam em família semelhanças morais por afinidade de pendores, né? Por simpatia dos grupos de almas em processo de ascensão. Desde quando os pais ou mesmo avós exercitem determinadas virtudes, a magnitude dessas irradiações pode atingir os descendentes que se encontram em princípio de maturidade, porque a lei nos garante que, em todos os esforços que fazemos para o bem, entramos em sintonia com esse bem, que é imortal na sua amplitude de vida. É bom que se saiba que herança não significa recebimento sem preparo. A analogia é que abre as portas para tais acontecimentos. Em tudo a justiça opera, deixando que o amor se solidifique para o engrandecimento da vida. É bom que se observe, porém, que nem todos os descendentes de uma família têm parecência nas características morais. Nesses, a natureza se faz como que esquecida, por determinação divina, para que não aconteça o que não pode ser, como é frequente em todos os conjuntos familiares. Muitos não herdaram enfermidades de que seus ancestrais padeciam. Por fim, ele diz assim: é bom relembrar que nem sempre são espíritos afins que formam uma família. As mudanças são muitas, para que a fraternidade cresça em todos os rumos da vida. Há almas que nada herdam dos seus familiares. Elas aparecem como um meteoro nos céus de uma família, cumprindo uma missão e deixando ali, por misericórdia, as bênçãos do exemplo de luz. Outras, vindo do mais baixo, recebem dessa família impulsos para o bem, porque Deus é amor e não se esquece dos seus filhos no aprendizado. Se já conhecemos essas verdades, esforcemo-nos para sair das heranças impróprias, plantando no coração e na consciência a luz da bondade, da disciplina e do amor, para que essas sementes cresçam dando-nos frutos da libertação espiritual. Procuremos ser herdeiros de Jesus Cristo, o nosso doador da terra, o nosso grande doador na terra. E assim termina esse comentário do Espírito Miramês com relação a esta questão, né? Então veja, nós temos que separar as coisas. A parecência física, né? Ele deriva do corpo físico. A parecência moral não é assim que funciona, porque nós somos seres imortais, criados de forma simples e ignorantes, e ao longo das nossas existências vamos adquirindo as experiências. Então nós somos herdeiros das nossas conquistas, dos nossos tropeços, dos nossos acertos, das bem-aventuranças e das decisões equivocadas, né? E por essa razão temos sempre a oportunidade para reparar, não só simplesmente, né, nos arrepender, mas para reparar. E de que forma que nós façamos isso? Através da reencarnação. E a doutrina espírita nos ensina sobre isso. Por isso, que em nossos lares, em nossas famílias, podemos receber espíritos bem mais evoluídos, bem mais adiantados moralmente que nós. E eles dão um exemplo, né?
como foi dito aqui. E também podemos receber espíritos que necessitam de mais cuidados, de mais amor, de mais proteção, de mais direcionamento, de mais instrução, para que ele continue evoluindo. E este é o papel de Deus, sempre trazendo essa conciliação familiar. Então, muitas vezes teremos em nossos lares espíritos que necessitam de carinho e também teremos em nossos lares espíritos evoluídos que nos ajudarão a crescer, né? Assim como diz, né, a lei de Deus. E quem é o nosso modelo e guia nesse exemplo? Como é que nós podemos nos referenciar? Nós, logicamente, a Jesus Cristo, né? Que é o nosso exemplo, né? E que através dele nós conseguimos criar forças, criar condições para superarmos as nossas dificuldades, sejam elas materiais, sejam espirituais, sejam financeiras. É nele que temos que buscar essa força, para que nossos sentimentos, nossos pensamentos estejam livres, estejam em consciência, né, com esse bem maior. Ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.